Bom, gente, o objetivo dessa aula é a gente entender esse exercício aqui que eu criei aqui no GeoGebra, ó. Essa pasta aqui, inclusive, esse exercício foi eu que criei, certo? Eu que fiz este applet, tá aqui, ó, meu nome, João Vitor Santana de Souza, certo? É um exercício que é interessante a gente ver como que ele é aqui no GeoGebra, tá? Porque quando a gente faz esse tipo de coisa na lousa, você teria que desenhar vários gráficos para conseguir entender e tal. E aqui não. Aqui fica mais simples de conseguir visualizar. Então, olha só. Olha bem o que acontece nesse exercício. Vamos ler aqui, ó, o enunciado do exercício, que é essa parte aqui, ó. Determine os valores de k de modo que a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais k menos 1 seja estritamente positiva em todo o seu domínio. O que significa, primeiro, a gente falar que uma função ou que alguma coisa tem que ser estritamente algo? Quando a gente fala essa palavra aí, estritamente, está querendo dizer que tem que ser inteiramente positiva. Estritamente, aí nesse contexto, né, nesse caso aí, tem que ser inteiramente positiva, certo? A função inteira em todos os pontos do domínio tem que ser positiva, certo? E lembrando que positiva é diferente de zero, né? E, óbvio, é maior do que zero, né? Não pode ser igual a zero. Para ela ser positiva, tem que ser somente maior do que zero, certo? A gente já vem vendo isso há bastante tempo. Bom, então, a resolução que a gente faz disso é simples. A gente primeiro começa olhando o coeficiente A, ó, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Tá vendo aqui, ó, o cursor aqui no enunciado, no x ao quadrado? Esse é o coeficiente A, e ele vale 1. Aqui, ó, na resolução. Como o A é igual a 1 e 1 é maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Logo, a função será estritamente positiva se não possuir zeros reais, né? Ou seja, quando o delta é menor do que zero. A gente viu, né, nos vídeos anteriores, né, nas aulas aí anteriores, a respeito do valor da função do segundo grau, né, e do estudo do sinal. A gente viu que quando o delta é menor do que zero, a função sempre fica acima do eixo x. Então, quando a função está acima do eixo x, ela é estritamente positiva, né? E quando ela está inteiramente abaixo do eixo x, ela é estritamente negativa. Então, vamos resolver aqui, ó, dizendo que o delta tem que ser menor do que zero. Quem é o delta? Ó? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ó. Aqui no canto esquerdo, ó, onde está o cursor na resolução aqui. Ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. E isso aqui tem que ser menor que zero. Então, vamos substituir. Quem é o b aqui na nossa função? Ó? Nosso b é o menos 4, porque o b é o coeficiente que acompanha o x. Então, ele vale menos 4. Então, vai ficar menos 4 elevado ao quadrado. Menos o 4 da fórmula, ó, vezes o a. Quem é o a? 1, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, vale 1. E o c é esse termo aqui, ó, k menos 1. Né? O valor do c é o termo independente. Ele inteiro vale k menos 1. Então, tá aqui, ó, k menos 1. E tudo isso, que é a expressão do delta que a gente substituiu, tem que ser menor que zero. Aí a gente começa a resolver. Menos 4 ao quadrado é 16. Copiei todo o resto. Ó. O menos 4 vezes 1 aqui deu menos 4, multiplicado por k menos 1. E isso tem que ser menor que zero. Depois, copiei o 16 e eu fiz a distributiva aqui. Ó. Menos 4 vezes k dá menos 4k, menos 4 vezes menos 1 dá 4. Né? Tem a regra de sinal ali, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4. E isso tem que ser menor que zero. Certo? Aí o que eu fiz? Ó, eu passei esse 16 que está aqui para o lado de cá negativo. Então ficou menos 4k menor que menos 4 menos 16. Menos 4 menos 16 dá menos 20. E aí eu copiei o menos 4k e o símbolo. Aí agora vem aquela ideia
que não é interessante que a gente deixe a letra negativa. Então, eu vou multiplicar toda a expressão aqui por menos 1. Vai ficar 4K maior que 20. Porque uma das propriedades das desigualdades, ó, como a gente está vendo aqui, quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, a gente tem que trocar o sentido dela. Então, se antes estava menos 4K menor, né? Agora vai ficar menos 4K maior que 20, certo? E a gente multiplicou a expressão inteira por menos 1. Aí ficou menos 1 vezes menos 4K, que deu 4K, e menos 1 vezes menos 20, que deu 20. E o menos 1 também multiplicou aqui a desigualdade e inverteu o sentido dela, certo? E aí esse 4 que está multiplicando o K, ele passa dividindo. Aí vai ficar 20 sobre 4, certo? Que dá 5. Então, o K tem que ser maior do que 5. Portanto, ó, o que eu coloquei aqui no finalzinho, portanto, para K maior ou igual a 5, a gente vai ter que o valor da função é maior que 0. Bom, eu poderia fazer essa resolução na lousa e acabar o exercício aqui, certo? Acabar o exercício aí, tá certo, numa prova estava certo e pronto. Só que é interessante as vossas excelências conseguir ver e conseguir entender isso, né? Muito mais do que você pegar lá e resolver o exercício, é você resolver e entender. Porque só resolver, você joga o seu exercício aqui na internet e a internet dá a resposta para você. Porque hoje em dia, tudo que é exercício tem na internet. É difícil a gente achar alguma coisa que não tenha. Então, muito mais vale você entender os processos do exercício, entender o que está acontecendo, do que simplesmente resolver de forma mecânica, tá? Então, eu desenhei aqui nesse applet, eu fiz aqui esses controles deslizantes aqui para a gente ver, estudar a função. Olha só, a gente vem aqui nessa função, a gente sabe que o valor do A é 1. Então, eu nem vou mexer no deslizante azul e no deslizante verde, porque o azul é o A, o verde é o B, o vermelho é o C. O A e o B já estão nos valores certos, ó. O A vale 1, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, e o B vale menos 4, que é o coeficiente que acompanha o x. Então, tá aqui, ó. B menos 4, o A 1. Então, eu nem vou mexer neles. Eu vou mexer, ó, só no deslizante C. Olha só, que é aquele que movimenta a parábola em relação ao eixo Y. Tá vendo, ó? À medida que eu aumento para o 10 e diminuo aqui para o menos 1, ó, ela anda em relação ao eixo Y, certo? Então, olha só. Da resolução que a gente teve aqui, o exercício quer que a função seja estritamente positiva. Para a função ser estritamente positiva, tem que acontecer o que está acontecendo aqui agora, ó. A função fique inteiramente acima do eixo x. Porque se tiver qualquer ponto no eixo x ou abaixo do eixo x, a função já não é estritamente positiva. Por exemplo, suponha que o valor do k seja 5. Né? Suponha que o valor do k é 5. Suponha. O valor do k ser 5, na hora que você substituir aqui, ó, na hora que você jogar os 5 aqui no k, vai ficar 5 menos 1, que vai dar 4, certo? Lembrando que você tem que vir aqui e substituir, né? O valor que você vai jogar no k, o k é maior do que 5. O k pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 1 milhão, 100 milhões, 1 trilhão, pode ser 1 bilhão, pode ser o valor que você quiser. Porque o k é maior do que 5. E o k sendo maior do que 5 já vai deixar a função estritamente positiva. Mas a gente vai testar. Então, olha só. Suponha que o k seja 5. O k não pode ser 5, porque fala maior. Não fala maior ou igual, fala só maior. Mas vamos fazer o teste. Para a gente substituir o k por 5, você vem aqui na função e joga 5 no k. Vai ficar 5 menos 1, que vai dar 4. Então, o valor do C, ó, vai ser 4, justamente o valor que está aqui. E olha o que acontece com a função. Ela fica com um ponto aqui, ó, se você observar aí, ela está passando, né? Ela está cruzando aqui, ó, no 2, certo? Ela está cruzando aqui no 2. E o 2, aqui, essa coordenada, é o ponto 2 e 0. E essa função, ela não é estritamente positiva,
certo? Porque vai ter um valor em y aqui que vai dar zero. E o zero não tem sinal. O zero é neutro, ele não é positivo nem negativo, certo? E se você pegar, por exemplo, ó, o k sendo 4, sendo um número menor do que 5, né? O k é 4, então você vem aqui no k e substitui. Vai ficar 4 menos 1, que vai dar 3. Aí, ó, se você arrastar aqui, ó, para o 3, olha o que aconteceu com a função. Ó, a função tem uma parte dela que está aqui embaixo. E esses valores, todos esses valores aqui, ó, que está entre o 1 e o 3, os valores de x aqui entre 1 e o 3, vão ter um correspondente em y negativo, né? E isso não deixa a função estritamente positiva. Então, não pode acontecer. Então, aqui a gente consegue ver claramente que você não pode usar valores menores do que 5 justamente por isso, né? Nem menores e nem iguais a 5, porque senão você não vai ter a função, né? Essa função aqui, x² menos 4x mais k menos 1, estritamente positiva. Então, vamos ver aqui, ó. Pega o k valendo 6. 6 é um número maior que 5. Aí você vem aqui na função e substitui. 6 menos 1 no k, vai ficar 6 menos 1 que vai dar 5. Então, vamos vir aqui, ó, vamos colocar o c para o 5. Olha aí que legal. Agora sim, ó, a função não passa pelo x, né? Está totalmente acima do eixo x, né? Ó, a função aqui está totalmente acima do eixo x. Então, esta função aí, agora sim, digo e afirmo que ela é estritamente positiva. Estritamente positiva. Justamente por esse fato. Por ela estar toda acima do eixo x. Então, se você pegar qualquer valor aqui, ó, né, qualquer valor de x, tanto positivo quanto negativo, né, ó, todos os valores dela vão ser maiores do que todos os valores dela vão ser positivos, né? Todos os valores da função, lembrando que os valores da função são em relação ao eixo y, né? Você escolhe um x e o valor da função dá em relação ao y. E aí você vai ver que, de fato, né, todos eles são maiores. Então, se você pegar, por exemplo, o k sendo 7, aí você vem aqui no k e substitui. 7 menos 1 que vai dar 6. E olha só, subiu mais ainda a função. Se você pegar o k valendo 8. Aí você vem aqui e faz 8 menos 1, que vai dar 7. Aí, ó, a função vai subindo mais, certo? Valendo 9, 10, tarará, ó. Toda vez que você vai aumentando, né, o c, ó, a função se distanciou mais do eixo x. E aqui a gente afirma, né, ó, que essa função com certeza é estritamente positiva, né? Porque todos os valores dela aí são maiores do que zero, certo? Então, para isso acontecer, o valor de k tem que ser maior do que 5, né? Não pode ser igual a 5 e nem menor do que 5, certo? Muito interessante a gente ver isso, a gente trabalhar isso. Aqui a gente só mexeu no C, porque o valor de A e de B eu não posso mexer, porque senão bagunça aqui da função que a gente está querendo, né? Ó, porque aqui o A vale 1 e o B vale menos 4. Então a gente não pode mexer aqui. Mas a título de curiosidade aí também, quem quiser, né, pode pesquisar esse aptitude aí no GeoGebra com o meu nome, né, João Vitor Santana de Souza. É uma atividade de função quadrática, ok? Muito obrigado por assistirem até aqui.